Olá, pessoal, tudo certo? Então, estamos aqui reunidos para a última aula, nosso quinto encontro do curso sobre Introdução à Análise das Demonstrações Contábeis. E hoje vai ser uma aula que a gente vai resgatar alguns pontos das últimas aulas e falar um pouco sobre um parecer. Como é que eu faço um parecer? Como é que eu faço um relatório de análise das demonstrações para fornecer, seja para o meu cliente, seja para alguma tomada de decisão, seja para algum investimento, para diversas utilidades que esse parecer tem. Então, desde o começo, a gente fala que trabalha com um tripé de análise, né? Esse tripé, a gente olha a questão patrimonial, a questão financeira e a questão econômica. O que seria cada coisa? Então, a situação patrimonial tem a ver com o meu endividamento, essa relação entre o que eu tenho e o que eu devo, certo? Então, essa é uma questão importante, né? A composição dos ativos e passivos dessa empresa, as fontes de recursos, da onde que vem os recursos para financiar minhas operações. A questão financeira diz respeito especificamente com a minha capacidade de pagamento, se eu vou ter ou não vou ter condições de honrar os meus pagamentos. Às vezes uma empresa tem uma dívida elevada, mas tem condições de pagar as suas obrigações em função de um perfil longo, em função de uma geração de fluxo de caixa. Às vezes a empresa tem uma dívida até relativamente pequena em relação ao seu patrimônio, mas mesmo assim não consegue honrar seus compromissos porque está com falta de capital de giro, está com falta de recursos. E por fim, a situação econômica, né? O último item do nosso tripé. A situação econômica diz respeito ao meu desempenho. Se eu estou tendo um retorno satisfatório, seja para o investimento da empresa, seja para os investimentos dos acionistas e também a lucratividade, né, que tem relação com esse retorno. Ok? Com relação à liquidez, vimos 4 indicadores: liquidez corrente, ativo circulante sobre passivo circulante, indicador mais clássico de todos, mostra quantos reais eu tenho de bens e direitos de curto prazo para cada real de dívida. Vimos a liquidez seca, que é exatamente igual à liquidez corrente, mas ele exclui o estoque do cálculo. Por que ele exclui o estoque? Porque o estoque ainda precisa ser realizado para depois eu conseguir honrar os meus compromissos, certo? Vimos a liquidez geral. A liquidez geral é um indicador que olha o curto e o longo prazo, diferente dos dois primeiros, que olham só o curto prazo. Vimos a liquidez imediata, que é o indicador mais difícil de interpretar, mas ele considera só o que é efetivamente disponibilidade, só o que é dinheiro, certo? Olhando todos esses indicadores de forma conjunta, cada indicador tem sua limitação e o outro indicador vem tentando suprir alguma limitação do anterior. Agora, olhando eles de forma conjunta, eu vou ter uma certeza da capacidade de pagamento? Não, porque mesmo assim eles têm limitações, né? Principalmente com relação aos prazos, aos vencimentos dessas dívidas e a geração de caixa. Quando eu tenho uma informação interna, quando eu posso projetar o fluxo de caixa da empresa, eu acabo tendo uma informação melhor sobre a capacidade de pagamento. Mas quando eu tenho só as demonstrações, de forma como um usuário externo, os indicadores de liquidez eles vão me auxiliar nessa análise da situação financeira da empresa. Ok? Outros indicadores que a gente olhou foi a questão do endividamento. Né? Lembrando que o endividamento a gente olha 3 pontos também no endividamento. Primeiro, a quantidade da dívida, se eu estou muito endividado ou pouco endividado, que eu chamo de endividamento, né? Qual é a participação de capital de terceiros no financiamento dos meus bens e direitos, certo? Um segundo ponto é a qualidade dessa dívida, que a gente chama de perfil da dívida, uma dívida mais de curto prazo ou mais de longo prazo. Quanto mais no curto prazo, mais preocupante é para a continuidade da empresa. E o terceiro ponto, que também é importante, é o custo dessa dívida, é a onerosidade, o quanto é cara essa dívida. Uma coisa é tu ter uma dívida grande com uma taxa subsidiada. Outra coisa é ter uma dívida grande com uma taxa muito elevada, certo? Então, esses 3 pontos eu vou analisar sempre quando eu for analisar a situação patrimonial, quando eu for analisar o endividamento, para poder concluir se é uma dívida boa ou uma dívida ruim. Lembrando que a dívida ela é importante para a empresa. Ela tem um papel na estrutura de capital da empresa. Uma empresa com baixo endividamento é uma empresa pouco alavancada, consequentemente vai ter um crescimento mais lento. Tem um risco baixo, mas tem um crescimento lento. Ok? Último ponto do tripé, falamos da rentabilidade, olhamos 3 indicadores também: o retorno de investimento, lucro líquido sobre ativo, um indicador bem tradicional, para ver se a empresa está tendo ou não está tendo um retorno em relação ao que ela investiu, e o outro que é o retorno sobre capital próprio, o retorno do PL.
que é o lucro líquido sobre o PL. Por que esses indicadores são importantes? Porque se eu falar o lucro, que é a medida de desempenho da contabilidade, fora de um contexto, fica difícil interpretar se é um lucro suficiente ou insuficiente. Um lucro de 1.000, de 1 milhão, de 1 bilhão, isso é bom ou isso é ruim? Vai depender. Vai depender de várias questões, mas principalmente com relação a quanto foi investido naquela empresa. Se aquele retorno é ou não é suficiente. Então, tanto o retorno sobre investimento quanto o retorno sobre capital próprio, ele vai mostrar esse lucro em proporção a um valor, para ver se não é um lucro suficiente. Agora, só tem esses indicadores de rentabilidade? Não. Trabalhamos também com indicador de lucratividade, de margem de lucro. Esse indicador ele é importante porque ele funciona quase como uma margem de segurança que a empresa tem antes de entrar no campo do prejuízo. O que entra de receita dela, o que vira lucro e o que é consumido nos custos, despesas, deduções e diversas questões. Certo? Com relação à lucratividade, então, ela é basicamente calculada da lucro líquido dividido pela receita líquida. O que entrou na minha receita líquida, o que virou lucro. Então, se eu tenho uma lucratividade de 10%, significa que cada R$ 100 de receita líquida que eu tenho, R$ 10 viraram lucro e o resto foram consumidos pelos outros elementos, ok? E como é que eu vou fazer um parecer? Né? Como é que eu vou fazer um parecer? O que é, primeiro, um parecer? Né? Então, um parecer vai ser um relatório, certo? Um relatório estruturado, onde eu vou trazer dados quantitativos e qualitativos da minha análise e vou chegar a uma conclusão, a uma recomendação, ele tem que ser conclusivo, eu não posso ser um parecer inconclusivo, certo? Agora eu tenho que ter tomado com a estrutura e também com a redação dele, certo? Assim como tem uma redação de língua portuguesa que a gente faz, que tem uma série de questões, a redação do parecer a gente também tem que ter uma série de cuidados. Então, a gente pode dizer que ele é um diagnóstico, né? Se eu vou num médico, eu levo uma série de indicadores, uma série de exames, e o médico faz o diagnóstico da minha saúde, o parecer vai ser um diagnóstico da situação econômica, financeira e patrimonial da nossa entidade, certo? Ele é um relatório de análise, ele pode ser mais sintético ou mais analítico, dependendo do objetivo, dependendo da cultura da empresa. Tem empresas que sempre fazem relatório de 10 páginas. Se for aparecer um relatório de 1 página, dá a impressão que é um relatório muito pequeno. Não necessariamente o é, mas tem que também respeitar a cultura de cada empresa. Agora, se normalmente a empresa trabalha com relatórios de análise de 2, 3 páginas e tu chega com um relatório de 100 páginas, também não é o adequado. Então também tem que olhar dentro da cultura e dentro da estrutura que cada empresa está acostumada a fazer. E às vezes as pessoas confundem, ele é diferente do relatório de auditoria. O parecer de auditoria, ele basicamente vai dizer se as demonstrações contábeis estão ou não estão em conformidade com a situação financeira e econômica da empresa. Ele não vai dizer se a empresa está boa ou está ruim. Vai dizer que a demonstração está ok. Já o parecer de análise, não. Ele parte do pressuposto que a demonstração está ok, ele pode até fazer uma ressalva com relação a alguns pontos, mas ele parte da demonstração ok, e a partir daí ele vai falar sobre a situação da empresa, se a empresa está boa ou se está ruim, ok? Primeiro, eu tenho que tomar cuidado com a quantidade de informações. Se eu vou num lugar, eu vou apresentar um quadro de indicadores e depois um parecer, eu não preciso trazer todas as informações que tem no quadro para dentro do parecer, senão fica muita informação e acaba perdendo a clareza na minha redação. Mas eu também não posso fazer um parecer totalmente qualitativo, sem trazer algumas informações para ilustrar o que eu estou falando, senão parece que é um juízo de opinião, não parece que é um parecer fundamentado. Então, se tu vai trabalhar com um modelo que trabalha com quadros de indicadores e trabalha na sequência um parecer, trabalha mais qualitativo, mas resgata algumas informações quantitativas do quadro para reforçar o que tu está afirmando. Outra questão também, as pessoas às vezes quando começam a fazer parecer de análise, eles se limitam muito aos indicadores. Os indicadores são importantes, eles dão uma luz, dão uma visão interessante sobre a empresa, mas é importante ir além desses indicadores. Então, eu vou falar sobre endividamento da empresa. Eu posso trazer algum indicador de endividamento. Mas como é que eu vou além desse indicador? Eu posso apontar quem é o principal credor dessa empresa. Isso é uma informação importante. Se é um credor financeiro, se é um credor operacional, algum fornecedor, se é tributário. Essa é uma informação que enriquece o parecer. Eu vou falar da lucratividade da empresa, mas eu posso trazer informação sobre os custos dela, se os custos subiram ou não subiram. Então, eu vou enriquecendo o meu parecer, trazendo informações além do indicador e da própria leitura das demonstrações contábeis. Tomar cuidado com a mensuração quando a gente for trabalhar com indicador. Por exemplo,
Se foi de 10% para 12%, a gente não pode dizer que subiu 2%. A gente fala que subiu 2 pontos percentuais. Então tem toda uma redação que a gente tem que tomar cuidado quando for redigir um parecer. Como é que é a estrutura básica de um parecer? Eu vou ter uma introdução, como toda redação. Na introdução eu tenho que deixar claro qual é o objetivo do meu parecer. É uma análise econômico-financeira de uma forma geral. Já é um modelo de parecer. Não, é função de um crédito. Já vou focar outras coisas. Não, parecer é para um investimento, um potencial investimento, um novo sócio, um aumento de capital. Então, no objetivo do meu parecer, no parágrafo de objetivo, já vou deixar claro, no parágrafo de introdução, já vou deixar claro qual é o meu objetivo. Qual é o meu objeto de análise, qual é a empresa que eu estou olhando, isso é importante também já no começo deixar. Qual é o período que eu estou olhando, se eu for olhar a Petrobras em 2010, em 2015 ou em 2020, são situações completamente diferentes. Então tem que deixar claro qual o período da minha análise e muitas vezes eu posso também enriquecer falando um pouco sobre o segmento, sobre o setor de atuação dessa empresa. Concluída a introdução, vou falar um pouquinho sobre a situação financeira dela, trago indicadores, trago informações, trago dados. Depois, falo sobre a situação patrimonial. Eu gosto de cortar o parágrafo, fazer cada um parágrafo, pelo menos, um ou mais parágrafos. Falo sobre a situação patrimonial dela, sobre o endividamento, sobre os principais credores, sobre o perfil dessa dívida. Depois, faço um parágrafo sobre a situação financeira, destaco o faturamento dela, se está crescendo, se está diminuindo, os custos, a lucratividade dela, se está tendo um retorno satisfatório. Depois eu faço um parágrafo onde eu levanto outros destaques. Às vezes eu falo de questões de responsabilidade social, às vezes eu falo de questões ambientais, geração de empregos, outros pontos que eu achei interessantes na empresa, eu trago nesses outros destaques. E por fim, um parágrafo de conclusão e recomendação. Eu tenho que ser conclusivo da seguinte forma: se o objetivo era fazer o investimento, no final eu tenho que concluir recomendando ou não esse investimento. Se o objetivo é a concessão de um crédito, na conclusão eu tenho que ser objetivo e concluir se deve ou não se conceder esse crédito, certo? Então o objetivo, a conclusão não pode fugir de responder ao objetivo fundamentado em cima do que foi comentado, que foi trazido de informações. A redação, a gente deve sempre buscar ter uma clareza. Normalmente, como é que é? A gente aumenta a clareza de um parecer de análise. A gente quebra um parágrafo em várias frases, isso já ajuda a dar clareza, não fica uma frase muito extensa, e também a gente tenta não colocar muita informação em pouco espaço. Quando a gente coloca muita informação em pouco espaço, acaba perdendo a clareza. A gente tenta dar uma certa coerência a esse parecer, coerência no sentido de tu traz uma informação, depois tu traz dados que fundamentam essa informação e tu vai trabalhando sem repetir, sem fazer aquela redação circular, que fica voltando sempre no mesmo lugar, vai dando uma coerência para o texto. A coesão num parecer ela pode ser ajudada por meio de palavras de coesão, né? Contudo, entretanto, adicionalmente e também pela própria coesão do texto. E a concisão às vezes ela é uma virtude e às vezes ela é um vício, né? Um parecer muito conciso também não é o adequado. Volta àquela questão que eu falei que tem que respeitar a cultura e as características de cada instituição para definir o quão conciso vai ser o teu parecer. De qualquer forma, nunca se deve encher linguiça, né? Deve trazer informações que vão ser importantes para tomar decisão. Tem algumas coisas que a gente deve evitar. Por exemplo, uma redação muito coloquial, gírias, não cabe colocar gírias dentro de um parecer. É uma linguagem um pouco mais formal, né? Linguagem formal não significa falar difícil. Linguagem formal significa ter uma certa formalidade, diferente da linguagem coloquial. Evitar um juízo de opinião. Às vezes tu coloca a tua opinião sem ter fundamento, sem ter dados, simplesmente porque tu acha. Então, como é um parecer técnico, não pode ser o que tu acha, e sim em cima das informações que tu levantou e dos dados que tu calculou. E também eu evito colocar muita adjetivação, colocar muito adjetivo, dizer que a situação está excelente, dizer que a situação está muito boa. Então, quando começa a colocar muito adjetivos, corre o risco de tu cair no juízo de opinião. Então, para usar adjetivos que vão trazer questões mais fortes, é importante que tenha dados estatísticos para fundamentar essa questão. Para dizer que a situação dela está excelente, eu posso criar uma matriz semântica, posso criar uma escala para chegar nessa escala de excelente. Mas se colocar de forma arbitrária, eu vou estar caindo no juízo de opinião, certo? No geral,
essas são as principais recomendações para fazer um parecer de análise. Concluímos essa parte introdutória da análise das demonstrações. Agora vocês já podem iniciar os pareceres de vocês, com base nas informações que a gente trouxe. Espero que tenham gostado do curso. Damos a nossa missão por cumprida e bem cumprida. Até a próxima. Tchau, tchau.